Um dos debates mais importantes e mais contemporâneos sobre a liberdade de expressão é exatamente saber a sua amplitude, saber quais são os limites do exercício dessa liberdade. Então, uma questão que se coloca é saber se o discurso do ódio é uma manifestação do pensamento lícita ou se é uma manifestação do pensamento ilícita. Para isso a gente vai um pouco para os conceitos para tentar trabalhar o que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como qualquer liberdade, é um direito de escolha e no caso da liberdade de expressão, um direito de escolha do que dizer, ou através da palavra falada e da palavra escrita. E a grande questão é, cabe também o discurso do ódio? Eu posso fazer o discurso do ódio no exercício da minha liberdade de expressão? E isso não é uma questão fácil de ser respondida, porque vai depender do ordenamento jurídico do país com o qual a gente esteja trabalhando, tutelando a liberdade de expressão. Por exemplo, se a gente estiver nos Estados Unidos, que você tem uma constituição de corte liberal, uma democracia de corte liberal trabalhada na igualdade formal, então ali a tendência é que você inclua a liberdade de expressão como uma manifestação lícita. E por quê? Como é que se trabalha, como é que se tutela a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, ela fundamenta a democracia, é considerada uma das liberdades mais importantes dentro do ordenamento jurídico e da Constituição americana. Então, se tutela da seguinte forma: eu garanto àquele que está promovendo o discurso do ódio, não é, a possibilidade de fazer esse discurso, de colocar sua intolerância, o seu ódio, a minoria, a diferença, e garanto do outro lado também, para o ofendido, essa possibilidade também de se defender através do discurso do ódio. E só para tentar circunscrever melhor o que é que seria esse discurso do ódio. É uma manifestação da liberdade de expressão que tem o objetivo de excluir ou a pessoa ou um grupo social. E aí a manifestação que vai exatamente execrar, humilhar e excluir o diferente. Excluir aquilo que a gente chama de minoria ou minorias, mas não minoria na expressão numérica, às vezes pode ser até maioria, mas minoria no setor, na questão hegemônica da sociedade. Então esse discurso do ódio é um discurso que promove a exclusão, e nos Estados Unidos seria plausível porque se garante, com base no princípio da igualdade formal, o direito de se utilizar do discurso do ódio em ambos os lados, aquele que ofende e aquele que é ofendido, ou o segmento social ofendido. Já em países como o Brasil, que tem um outro tipo de constituição, com outro recorte, um recorte social, aí já o Estado social ele tem como proposta um compromisso de inclusão social. Então, essa inclusão social não permite que eu utilize uma liberdade ou um direito qualquer no sentido de promover a exclusão de um setor social. Resta saber como é que eu identifico se o Brasil é um Estado social ou não. Basta olhar para a Constituição. Toda a Constituição que tem um capítulo de intervenção na ordem econômica e um capítulo de intervenção na ordem social pressupõe um Estado social de corte intervencionista com a responsabilidade, com o compromisso de promover a inclusão social. Ora, se eu tenho como proposta política e ideológica essa inclusão social, é claro que eu não vou poder me utilizar de uma liberdade, ainda que seja um direito fundamental, no sentido de promover essa exclusão. Então, a liberdade dentro do Brasil não se afiniza, a liberdade de expressão não comporta o discurso do ódio. Existe o Código Penal que estabelece os limites, não é? A injúria, a calúnia. Existe a Lei 7.716 que coloca limites claros para qualquer tipo de segregação em razão da etnia, em razão de gênero, em razão de orientação sexual. Então, em países de corte social, países de constituição social ou países de social-democracia, a tendência é que não se tenha o discurso do ódio como uma manifestação legítima e nem lícita. Agora, para a gente entender melhor a questão do ódio em sociedade, do ódio, da intolerância, é importante a gente fazer um aporte interdisciplinar, como por exemplo a psicanálise.
E aí Freud estabelece algumas bases extremamente interessantes, não é, para a gente entender as possíveis origens do ódio em sociedade e da intolerância. Então, e por que Freud? Freud vive um momento muito parecido com o movimento que a gente está vivendo. Vive na época das guerras, constrói as suas teorias no momento de exclusão social, de perseguição às minorias, de florescimento do nazismo, do fascismo, né? Então, esse momento é um momento de perseguição dos judeus, dos intelectuais nas universidades, do deficiente físico, enfim, dos ciganos, minorias étnicas, dos homossexuais, e é um momento, né, semelhante ao que a gente está vivendo, daí o recrudescimento desse ódio e talvez o Freud como um autor na psicanálise interessante para a gente estar fazendo esse aporte, para entender o fenômeno do ódio e da intolerância em sociedade nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. Freud trabalha em 3 obras essa questão do ódio e da intolerância. No Narcisismo Primário, Introdução ao Narcisismo, né? Onde aí já na criança ele identifica o fenômeno da intolerância e o ódio, as possíveis origens. Depois, na sua obra Psicologia das Massas e Análise do Eu, como é que esse ódio é deslocado da pessoa e vai para a sociedade, nas formações dos grupos sociais, em razão da ideologia, em razão das opções religiosas e como é que isso se reverbera do seu ponto de vista social. E há uma terceira obra também que Freud trabalha, que é o mal-estar na civilização ou mal-estar na cultura, onde exatamente depois que se estabelece o conflito social, né, depois que ele é resolvido, como é que fica difícil, especialmente para aqueles setores que acabaram sendo hegemônicos no final desse conflito social, de evitar que aí a hostilidade, a vingança seja destilada gota a gota em cima ou sobre aqueles que foram vencidos ou, enfim, que ele chama de pulsão de morte. O discurso do ódio, na verdade, ele tem o sentido de humilhar, de desqualificar o outro, de calar a voz do outro e promover a exclusão social do outro. É um discurso, na verdade, que acaba legitimando a exclusão do outro. Não é? É como se fosse não só permitido, aceitável, mas fosse também desejável. Não é? Então você está legitimando essa exclusão. Então, nisso me parece que é um discurso bastante claro. Qualquer tipo de discriminação em relação à etnia, em relação a gênero, em relação... Agora, onde é que está o politicamente correto? O politicamente correto, a meu ver, vem de uma fala realmente dos movimentos sociais, no sentido de promover esse reconhecimento das suas lutas em sociedade e evitar que algumas falas sejam feitas e sejam colocadas, né, falas que seriam desabonadoras e que acabam aí se transformando nesse discurso politicamente correto que acaba sendo, né, acaba engessando essa espontaneidade na fala. Mas discurso politicamente correto, você ultrapassar o discurso politicamente correto não é necessariamente o discurso do ódio. Né? É simplesmente você não cumprir, vamos dizer, uma bula pré-estabelecida de comportamento aceitável, mas não é, na verdade, uma manifestação ilícita. Essa manifestação é aquela que vai procurar realmente, não é um lapso de língua, um lapso de linguagem, é aquela manifestação clara no sentido de dizer você é inferior, você é minoria, você não faz parte da chamada família doriana, ou seja, você é excluído do padrão hegemônico. Portanto, eu tenho o direito de, através da fala, colocar você no seu devido lugar.